Amém. Como nós já falamos aqui algumas vezes, esse é o último culto de sábado do ano. Eu dei a pausa para... Esse é o último culto de sábado do ano. E nós estamos com um tema muito especial que eu gostaria de compartilhar. E eu já quero previamente comunicar que vai ser um tema bem desafiador. Você vai ter que prestar bastante atenção. Vai ser um assunto denso. E eu quero que você me acompanhe naquilo que a gente vai compartilhar da palavra de Deus essa noite. Amém? Amém? Você pode fechar os seus olhos aí mais uma vez no seu lugar. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor agora, Deus. Nós queremos pedir para que Teu Espírito fale conosco, para que o Senhor possa, através do Teu Espírito que está em nós, compartilhar essa verdade, que é a verdade da Sua palavra, compartilhar aquilo que o Senhor deseja. Nós queremos ouvir a Sua voz, Deus, a partir da Sua palavra. Nós queremos ter uma experiência com o Senhor, não simplesmente uma experiência emocional, mas uma experiência de transformação, aquilo que a Sua palavra pode fazer na nossa mente e no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Bom, como a gente já falou aqui repetidas vezes, nós estamos no final do ano. E muitas pessoas utilizam esse período para fazer uma retrospectiva, para pensar sobre algumas coisas da vida. Algumas estão pensando no ano que passou, outras estão pensando no ano que vem. Muita gente utiliza esse momento para preparar alguma lista, né? Ou colocar algumas metas, ou fazer algumas promessas de ano novo. E não tem nada de errado nisso. Às vezes você está pensando, né, em fazer um ano diferente, finalmente entrar na academia, emagrecer, aquilo tudo que a gente já conhece, e tenta todos os anos. Ou talvez você quer dormir mais, melhor, não se estressar no trânsito, no trabalho, né? Uma meta difícil para muitos de nós, para mim pelo menos é muito difícil. Mas às vezes você quer estudar mais, você quer ler mais, ou tem as famosas metas gospel, né? Eu vou ler mais a Bíblia esse ano, pelo menos vou ler a Bíblia toda, né? Normalmente a gente desiste ali em Levítico e Deuteronômio, mas às vezes a gente faz essas metas. Eu vou ser mais paciente com os meus irmãos do pequeno grupo, né? Eu vou me dedicar mais a algumas disciplinas. E às vezes esse é um tempo até de uma certa frustração, porque a gente olha para trás e acha que não fez nada. Olha para o ano que passou e fica pensando: nossa, será que a minha vida evoluiu em alguma coisa? Será que alguma coisa mudou? Mas às vezes a gente olha e aparentemente parece que as coisas não mudaram. É por isso que a gente anseia desesperadamente por um recomeço. Todos nós queremos recomeçar em alguma área que a gente acha que não deu certo. Todos nós, a gente quer iniciar uma nova jornada, reconstruir alguma coisa. A gente quer de fato alguma coisa nova. É por isso que às vezes a passagem de ano gera em nós essa expectativa, né, de um ano novo e uma coisa nova. Na real, não muda nada. Mas é legal para a gente imaginar esse novo ciclo. E é normal a gente fazer isso. Na verdade, isso sempre aconteceu na humanidade. A humanidade sempre esperou promessas novas, expectativa do novo que vai vir. E interessante que a gente faz essas promessas e muitos fazem votos. Voto de alguma coisa, em alguma área. Só que, não sei se você é como eu, mas eu falho miseravelmente na maioria das coisas que eu prometo fazer. Ou do voto que eu quero fazer. Ou da promessa do ano novo. Por quê? Porque nós fazemos isso. A gente jura alguma coisa, a gente promete alguma coisa, e o nosso coração parece que está o tempo todo nos traindo naquilo que a gente quer fazer e sabe que é certo fazer. É só eu que passo por isso, gente? Sim? Não? Alguém, por favor, me ajuda? Fica comigo. Quando a gente olha para essa estrutura de promessa, de votos, de fazer alguma coisa, a gente tem algo muito parecido com isso, que são os votos de casamento. Os votos de casamento, eles também são promessas. Eles também são palavras que duas pessoas fazem uma para o outro, prometendo algo para alguma coisa, para o próximo tempo, para a próxima estação, para algo novo que vai vir. Normalmente eu prometo te amar, eu prometo ser fiel, né, na alegria ou na tristeza, na pobreza ou na riqueza. Normalmente são os votos mais tradicionais. Esses votos são diferentes desses votos de ano novo, dessas promessas de ano novo, mas ainda assim são... A noiva está entrando, gente. Mentira, não tem ninguém entrando.
Então, quando a gente ouve essa música, né? Todo mundo fica em pé no casamento, esperando a noiva entrar. Depois a noiva entra e aí tem a cerimônia, existem esses votos. Só que, imagina um casamento. Imagina um casamento onde justamente toca essa música, e aí está todo mundo na expectativa, e o noivo está no altar, e aí a noiva entra. E aí, essa noiva entra e aí passa a cerimônia, e o pastor está fazendo ali o casamento, e aí tem o momento dos votos, que são promessas. Votos são essas promessas. O noivo vira para a noiva e fala assim, olha, eu prometo isso, isso, isso. E a noiva vira para o noivo e fala, eu prometo isso, isso e isso. E normalmente é até que a morte nos separe. Só que imagina um casamento que acontece esses votos, acontece essas promessas, uma promessa onde eu quero cumprir a minha parte e eu espero que você cumpra a sua, principalmente nessa amizade, nesse companheirismo, nessa fidelidade, e o tempo passa e passa. E em algum momento da história desse casamento, desse casal, acontece uma traição. Um dos cônjuges ali é infiel, seja o homem, seja a mulher, e essas promessas são quebradas. Aquilo que foi feito naquele dia bonito do casamento, ele é quebrado, o pacto é quebrado, aqueles votos, aquela expectativa naquilo que iria se cumprir, isso é quebrado. E muitas vezes, por mais triste que pareça, isso acaba levando essas pessoas ao divórcio. É uma situação muito triste, mas às vezes é inevitável. Quando esse tipo de promessa, quando esse tipo de voto é quebrado, esse normalmente é o caminho de separação. E sabe o que é curioso? Que quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a palavra, a gente percebe que houve um divórcio na Bíblia. E um divórcio de Deus. Por mais curioso que isso pareça, Deus se divorciou. Deus casou e depois ele pediu carta de divórcio. Quando você abre lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, nós vemos Deus falando para um povo, chamado povo de Israel. E ele chega para esse povo e ele faz uma promessa, ele faz um voto. É como se ele estivesse casando com esse povo e ele começa a falar a parte dele da promessa, a parte dele que ele vai cumprir, o voto que ele vai fazer para esse povo. E ele diz o seguinte no versículo 1: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima das outras nações, de todas as outras nações da terra. Versículo 2 diz: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. E aí, a partir do versículo 3, ele começa a listar todas as bênçãos que o povo de Israel vai receber. Deus está virando para o povo e está falando assim: olha, eu quero casar com vocês, eu quero ter um relacionamento com vocês, eu quero ser fiel a vocês. A minha parte do voto é esse. A partir do versículo 13, vocês vão ser abençoados na cidade, seja no campo, os filhos de vocês serão abençoados, as colheitas de vocês serão abençoadas, os bezerros, os rebanhos de vocês serão abençoados, as cestas de alimentos que vocês têm serão abençoados, vocês, em tudo que fizerem, isso está aí no versículo 6, vocês serão abençoados. Versículo 7, qualquer inimigo que vier sobre vocês será derrotado ou vai fugir de vocês. Eu vou enviar bênçãos aos celeiros de vocês, as mãos de vocês, tudo que vocês fizerem serão abençoadas. Onde vocês pisarem serão abençoados, vocês serão o povo santo. E onde vocês pisarem, vocês podem chamar de terra de vocês, que eu vou entregar a vocês. As pessoas terão medo de vocês, os céus vão se abrir, o depósito do tesouro enviará chuva à sua terra no devido tempo para abençoar todo o trabalho. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. E aí no versículo 14 ele finaliza dizendo: não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Você percebe que é um voto de casamento. Deus está falando: olha, eu vou abençoar vocês em tudo que vocês fizerem. Essa é a minha parte do voto. Esse é o meu trato com vocês. Desde que vocês obedeçam aos mandamentos. Então, Deus está diante do povo e está dizendo: olha, é isso que eu farei. Esse é o meu voto. Essa é a minha promessa com vocês. Vocês podem contar comigo que eu vou estar abençoando em tudo que vocês fizerem. Mas, semelhante à história do casamento que eu contei,
alguém foi infiel nessa história e foi o povo de Israel. O povo de Israel não cumpriu com a parte dele, com os votos, porque Deus chegou e falou assim: eu vou abençoar vocês. E o povo de Israel virou para Deus e falou: Deus, beleza, e nós vamos obedecer ao Senhor. Só que eles fizeram exatamente o oposto. E aí em Jeremias 3:8 nós vemos o seguinte: viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, e também se prostituiu sem temor algum. Deus está virando para o povo em algum momento da história e olhando para ele toda a infidelidade do povo e está falando assim: olha, lembra o casamento que eu tinha com vocês? Lembra os meus votos que eu tinha com vocês? A promessa que eu queria cumprir, eu estava cumprindo. Eu agora entrego para vocês a minha carta de divórcio. Eu estou me divorciando de vocês. Eu estou me afastando de vocês. Então Deus sabe o que é ser rejeitado. Deus sabe o que é ser trocado por um amante, pelos ídolos. Deus sabe o que é ser traído por outra pessoa, por outros ídolos. Mas existe uma diferença entre nós e Deus. Porque quando é um relacionamento humano, a gente não tem o poder de restaurar, o poder de reconstruir, o poder de fazer tudo novo. Os casamentos até podem se voltar, voltar a acontecer, mas ainda vai existir uma desconfiança, vai necessitar de anos para que aquilo se resolva. Mas olha o que Deus diz lá em Êxodo 6, antes da promessa que ele faz, antes dos votos, ele diz assim: eu os farei meu povo e serei o Deus deles. Eu serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Então Deus, ele tinha uma promessa de ser Deus desse povo. Ele não tinha como quebrar isso. Quando Deus dá uma carta de divórcio para o povo de Israel, ele já tinha um plano. Ele já precisava fazer algo, porque antes dele fazer esses votos que a gente leu lá em Deuteronômio, ele já tinha feito essa promessa em Êxodo, falando que ele seria o Deus desse povo. Então Deus não pode dar uma carta de divórcio sem já ter um plano para seguir, sem já ter um caminho para seguir. É como se Deus virasse para o povo e falasse assim: olha, eu estou me divorciando de você, mas eu vou fazer um novo voto, uma nova promessa com vocês. E essa promessa vai ser baseada naquilo que eu falei. Porque eu preciso ser o Deus de vocês. Eu não posso ser fiel contra a minha própria palavra. Eu preciso ser o povo de vocês, mesmo vocês não cumprindo a parte e o acordo de vocês. E além disso, eu não só vou voltar a ser o Deus de vocês, que vocês foram infiéis comigo, mas eu vou amar vocês ainda mais. E mais do que isso, eu preciso manter a minha palavra, tanto que eu vou entregar o meu filho para que eu continue sendo Deus de vocês. É isso que Hebreus, e aqui é o texto da nossa noite, Hebreus 8, a partir do versículo 6, vai tratar. Vai tratar desse movimento de Deus para restaurar a própria promessa que ele fez, porque Deus não pode ir contra a palavra dele. Então ele diz para o povo e fala assim: eu me divorcio de vocês, mas eu preciso cumprir aquilo que eu disse lá atrás. Então agora eu vou por um outro caminho. E a partir de Hebreus, a partir do versículo 6, é isso que nós vamos ver, Deus construindo esse novo caminho. Hebreus 8, no versículo 6. Olha o que o autor de Hebreus vai nos dizer, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é algo muito profundo que vai falar com a gente essa noite. Ele começa o seguinte: agora, porém, ou seja, ele inicia esse versículo 6 dizendo: olha, nesses últimos dias, nesse novo tempo, e aí ele está falando a partir do ponto de vista do momento em que Jesus morre naquela cruz e ressuscita, ele está dizendo: agora, porém, depois de Jesus ter morrido, de Jesus ressuscitar, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Ele está dizendo o seguinte: olha, nesse tempo agora que nós estamos vivendo, nesses últimos dias, no momento em que Jesus morreu e ressuscitou, o ministério que Jesus fez e cumpriu, que foi esse ministério de morte e de ressurreição, ele continua alcançando as nossas vidas hoje. É isso que ele fala: o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles. Essa palavra recebeu, que Jesus teve e cumpriu, ela tem um indicativo, ela tem uma construção no grego, dizendo que o que Jesus fez naquele tempo continua alcançando a nossa vida hoje. Quer dizer que a morte que Jesus teve, a ressurreição dele, não foi um ato isolado 2000 anos atrás, foi um ato que mudou a história naquele momento, mas alcança a nossa história hoje e continua mudando a nossa história hoje. E ele continua dizendo: o ministério que ele recebeu é superior, ou seja, aquilo que Jesus fez,
é superior a qualquer coisa antes dele. E a gente já vai entender isso um pouco mais para frente. E ele continua nesse versículo dizendo: assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga aliança. Preste atenção à palavra mediador aqui. O que está acontecendo? O que o autor de Hebreus está falando? Ele está dizendo o seguinte: olha, Jesus morreu e ressuscitou. E aí sabe o que ele fez? Ele chegou num casamento. Jesus é o pastor do casamento agora, é o mediador. Mediador é aquele que junta duas partes. Aí ele está chegando nesse novo tempo e está chamando Deus de novo e está chamando a gente de novo. E ele está chegando para Deus e para a gente e falando: vamos restaurar isso aqui? Vamos fazer uma nova aliança daquilo que foi quebrado lá atrás? Jesus é esse mediador, ou seja, esse pastor dessa nova cerimônia, ou seja, desse segundo casamento. E ele está virando para Deus e falando: Deus, vamos fazer uma nova promessa para esse povo, mesmo ele sendo infiel. Vamos restaurar e refazer esse casamento aqui, mesmo esse povo continuando sendo infiel. Então ele está juntando essas duas partes. É interessante que quando a gente olha para a antiga aliança, o mediador era Moisés. Moisés recebeu a lei e ele trouxe a lei para o povo, e ele era esse mediador de Deus para com o povo. Agora, nós temos Jesus Santo sendo esse mediador, nos trazendo segurança de que essa nova aliança talvez seja um pouco diferente, talvez seja um pouco melhor. E aí ele finaliza dizendo: sendo baseado em promessas superiores. Ou seja, Jesus está fazendo um novo casamento, chama Deus, chama a gente e fala: ó, está virando para a gente, falando assim: ó, Deus vai fazer uma nova promessa com vocês. E essas promessas que ele vai fazer é muito melhor do que aquelas antigas, é muito superior do que aquelas antigas. Vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. Vamos ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Vamos ouvir que nova aliança e votos é esse que Deus quer fazer. E ele continua no versículo 7 e diz: pois se aquela primeira aliança, ou seja, se aqueles primeiros votos, se aquelas primeiras promessas fosse perfeita e não era, não seria necessário procurar lugar para outra. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: não é que a promessa de Deus era errada ou não era suficiente. O que o autor de Hebreus está dizendo é que aquilo que Deus prometeu, de alguma forma não tinha poder para mudar o nosso coração. É como se Deus estivesse falando assim: ó, me obedeçam, e o povo, por mais que tentasse, eles não conseguiam obedecer a Deus. Então a promessa de Deus era imperfeita nesse sentido de não nos dar poder para cumprir, mas a lei era perfeita, a promessa de Deus era perfeita, a palavra que Deus deu era perfeita. Só que aquilo que Deus deu era provisório, era limitado. Ele não conseguia completamente restaurar o relacionamento de Deus para com o homem. Isso é muito importante a gente entender, porque aqui a gente começa a descobrir qual que é realmente o problema. Sabe o que Deus fez? Ele deu um manual de instrução para a gente que não conseguia ler. É como se ele tivesse dado um manual de instrução de como viver a vida, e eu e você, a gente não tivesse capacidade de entender aquilo que está escrito, de ler aquilo que está escrito. E aí a gente começa a descobrir e falar assim: peraí, qual que é então o real problema dessa promessa? Não é Deus aquele que prometeu, não é a promessa em si. Qual que é o problema? Qual que é realmente a dificuldade da gente cumprir aquilo que Deus pediu para a gente fazer? E aí no versículo 8 ele continua e diz: Deus porém achou o povo em falta. Deus olhou para o povo com as promessas escritas, com as tábuas da lei escritas, dizendo exatamente como o povo deveria viver, mas achou o povo em falta. É como se ele olhasse para todo mundo sobre a terra e falasse: meu Deus, não tem ninguém que esteja fazendo o que é certo, ninguém que consegue fazer aquilo que é certo. E aí o autor de Hebreus vai começar a citar Jeremias, e ele vai dizer: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Ou seja, aqui nós temos um profeta que viveu num período crítico do tempo de Israel. Ele era um profeta de Deus que falava aquilo que Deus queria comunicar ao povo, e justamente nesse tempo foi o tempo que o povo foi levado ao cativeiro babilônico. Uma aula rápida aqui. O que acontece? Deus chegou para o povo, tirou o povo da escravidão do Egito e falou: galera, vocês vão viver uma nova terra e essas são as leis para você viver. Beleza? Vocês vão ser fiéis? Vamos, Deus. Então tá tudo certo, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão me obedecer. O que eles fizeram? Eles fizeram tudo direitinho, obedeceram a Deus e foram abençoados até o final da vida deles, sim ou não? Eles desobedeceram completamente. Aí Deus olhou para o povo e viu em falta, falou: ninguém está obedecendo. O
que eu posso fazer para vocês? Vocês vão ser escravizados de novo. Não é porque eu vou escravizar vocês, mas porque vocês não estão cumprindo a sua parte, o seu acordo, e as próprias nações vão invadir vocês e vão transformar vocês em cativeiros. Aquele local de prisão que eu tirei vocês, que era o Egito, vocês estão retornando para lá por causa da desobediência de vocês. E Jeremias está nesse tempo falando: galera, a gente precisa obedecer às leis. Se a gente não fizer isso, a gente vai ser aprisionado de novo, assim como foi no Egito. E foi exatamente isso que aconteceu. A Babilônia veio e aprisionou todo o povo de Israel por 70 anos. E ele continua citando Jeremias, aí no versículo 9, você pode abrir, e diz assim: não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles. Então Deus está virando para o povo e está falando assim: olha, a aliança que eu fiz com vocês, com seus antepassados, eu vou fazer uma coisa nova. E olha que interessante, muito curioso, que o autor de Hebreus fala assim, citando Jeremias é que fala, que Deus tomou a mão dessas pessoas para tirar elas do Egito. Esse gesto que Deus faz aqui, o que a palavra nos fala é que, de alguma forma, Deus, com muito amor e com muito carinho, foi como um pai que pega a mão de uma criança para atravessar a rua, cuidando dela, protegendo ela. Então, olha só o que Deus fez. Deus, com muita ternura, chegou para o povo de Israel aprisionado, pegou a mão deles como se fosse um bebê e tirou eles do Egito, conduziu eles pelo deserto, cuidou deles no deserto, derramou maná para que eles fossem alimentados, deu água na rocha, as roupas não se desgastaram, eles puderam ver a provisão de Deus. Então Deus fez isso, mas mesmo assim o povo foi infiel. Isso é interessante porque o problema do Antigo Testamento não é a falta de graça. As pessoas falam: o Antigo Testamento era a lei, então você tinha que obedecer, senão você era punido. Não é isso. Deus é um Deus de graça. Ele mostrou isso o tempo todo na história de Israel, cuidando deles desde o início que eles saíram do Egito até a terra prometida. Interessante que na linha do tempo, Deus vai derramando graça e cuidando desse povo, e depois Ele dá a lei. Depois Ele dá as regras. Então Ele não era um Deus que chegava e falava: está aqui as regras, você tem que cumprir, senão vocês vão ser punidos. Não, eu estou aqui derramando graça, derramando favor sobre vocês, derramando o meu amor, e aqui estão as minhas regras. Então desde o início Deus está mostrando esse Deus que quer sim obediência, mas é um Deus que está o tempo todo cuidando de cada um deles, está cuidando de nós. Então não foi falta de graça. E aí quando ele finaliza esse versículo dizendo: visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, o que acontece? Não foi que eles erraram uma vez, foi que eles insistentemente erravam todos os dias sem parar. Não foi que eles tropeçaram um dia: opa, Deus, perdão, errei aqui, foi mal. Não, eles parecem que acordavam, ansiando intencionalmente de errar a lei de Deus. É como se eles olhassem para a palavra e falassem: é assim que eu vou fazer exatamente o oposto o resto da minha vida. Intencionalmente, insistentemente. Então não foi que Deus era esse cara rígido e falou assim: não, você não seguiu aqui uma vírgula. Não, Ele o tempo todo sendo paciente, derramando graça. E parece que o povo insistentemente continuava a ser infiel, continuava a correr para o outro lado, continuava abandonando Deus. É só a gente ler o Antigo Testamento, gente. Lê o Antigo Testamento, lê o livro de Juízes. O tempo todo parece que a galera olhava e falava: eu vou viver exatamente o oposto dessa lei aqui, com muito prazer. Olha o que Jeremias vai dizer no capítulo 3, versículo 2: olhe para o campo e veja, há algum lugar onde você não foi desonrada? À beira do caminho, está falando do povo de Israel, você se assentou à espera de amantes, assentou-se como um nômade no deserto, você contaminou a terra com a sua prostituição e impiedade. Palavras muito fortes aqui do profeta Jeremias. Ele está dizendo o seguinte: olha, o povo de Israel parece que sentava na beira do caminho, esperando qualquer um que passasse para se prostituir com ele. Ou seja, o povo de Israel ficava esperando os dias para qualquer Deus que surgisse para começar a adorar esse Deus. Do nada, sem motivo, só simplesmente para ir contra a lei de Deus. Então não foi simplesmente uma quebra de uma regra, mas é um coração completamente corrompido, distante de Deus. E aí ele vai dizer: e eu me afastei deles. Deus vira para o povo de Israel e diz: e eu me afastei desse povo, e eu rejeitei esse povo, e eu abandonei esse povo. Sabe por quê? Não é porque Deus estava de mimimi, não. Tipo assim: vocês não querem cumprir também, então deixa vocês para lá. É porque existia um voto de casamento, vocês entendem? Deus e a noiva. Aí Deus vira para eles e fala:
eu vou cumprir essa parte, vocês vão cumprir a de vocês? Vamos, Deus, a gente vai cumprir. Eles cumpriram, não. Então Deus se afasta, não é porque ele está chateadinho, é porque o povo não fez a parte dele. Era um combinado, era um voto, era um casamento, era um relacionamento. E aí o que aconteceu com o povo, a gente já sabe, eles foram destruídos. Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 7, versículo 8, diz: a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldade uns para com os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção. Isso aqui é o povo de Israel. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração para não ouvirem a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, agora Deus falando, quando eu os chamei, não deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não ouvirei. Você imagina ouvir isso de Deus? Sabe o dia que você precisar de ajuda? Eu não vou te ouvir. Eu não vou ouvir o seu clamor. Eu não vou ouvir quando você gritar, chorando, desesperado, precisando de socorro. Por quê? Porque você virou as costas para mim, você tampou os seus ouvidos. Versículo 14: e eu os espalhei com um vendaval entre as nações que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. A terra prometida, a terra que emana leite e mel, ficou completamente destruída, porque esse povo virou as costas para Deus, tapou os ouvidos e endureceu o coração. Aqui, nesse texto, a gente começa a descobrir exatamente qual que é o problema. O problema não era a lei de Deus. O problema não era aquilo que Deus estava dando o povo para cumprir. O problema sempre foi sobre o coração. Sempre foi sobre o coração. O coração corrompido pelo pecado, ele é incapacitado de cumprir as ordens de Deus. É como se Deus estivesse falando para a gente como viver, e por causa do meu coração eu até ouço, eu até entendo, mas na prática eu faço exatamente o oposto. Eu e Mara, a gente cansou de dar conselhos para algumas pessoas, onde a gente chegava para as pessoas, abria a Bíblia e falava: olha, está aqui, essa é a palavra de Deus, essa é a maneira correta de viver. E aí chegava na segunda-feira, a pessoa fazia exatamente o oposto. Exatamente o oposto que a gente acabou de falar com ela. Não é porque ela não conseguia entender a palavra de Deus, não é porque ela não entendia que aquele era o melhor caminho, mas é porque o coração está tão corrompido pelo pecado que eu não consigo cumprir isso. Sabe, eu não consigo. Sabe, a dieta que você vê um chocolate na mesa, você não consegue cumprir? Só eu, gente, faço isso. O que é mais triste nesse texto, sabe o que é? É que não foi por falta de informação. Versículo 12: pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. A mensagem, ela chegou, a lei, ela foi dada, foi compartilhada. O problema era o coração endurecido, os ouvidos tampados, as costas viradas do povo, que ouvia, mas não executava. Por quê? Porque a lei, as promessas, o voto que Deus deu para o povo era algo externo. Era algo que estava escrito em peças de madeira, em peças de pedra, na mão de Moisés. E isso é exatamente hoje. As pessoas, elas acham que hoje elas podem viver livres, e viver livre é ouvir a voz de Deus, mas fazer o que eu quero. Só que elas estão rumando para a destruição, exatamente como o povo de Israel. Toda vez que você lê a palavra e você faz o oposto do que está escrito aqui, o seu rumo é a ruína, é a destruição. E não é porque Deus vai te destruir, não é porque o nosso coração é o nosso pior Deus. Romanos 1, Deus fala isso. O que Deus faz em Romanos 1? Ele chega e fala assim: olha, porque eles não me ouviram, eu enviei o raio sobre a cabeça deles. Porque eles não me ouviram, eu fui punir eles. Não, sabe o que acontece? Porque eles não me ouviram, eu simplesmente deixei eles se entregarem aos desejos do coração deles. O seu pior Deus é o seu próprio coração. Deus nem precisa derramar a ira dele sobre você. O seu coração já é suficiente para levar você para um caminho de destruição. E é isso que a gente começa a descobrir que é o problema. Por que você acha que a gente está vivendo uma epidemia de ansiedade, depressão, suicídio, divórcio? Porque as pessoas estão se entregando aos desejos do coração. Esse é o pior caminho. Deus está dizendo: olha, existe algo para ser cumprido e vocês precisam me ouvir. Não tampem ouvidos, não endureçam o coração de vocês. Você provavelmente já viveu isso. Você sabia o que era certo e fez exatamente errado, né? Você já viu isso? Sim ou não, gente?
Você sabia o que era certo. Você sabia o que você precisava fazer, mas você não conseguia. Por quê? Porque o teu coração, o pecado que arruinou a sua alma, te conduzia com um impulso que você nem sabe explicar. Mas simplesmente você ia lá e fazia. Romanos 7, Paulo diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está dizendo de uma forma bonita, falando assim: Deus, eu sou um pecador safado que eu não consigo cumprir a sua lei. Eu não consigo. Que desventurado o homem que sou, o que eu faço? Qual que é a minha solução? Aí vem o versículo 10. Aí vem, porque até agora foi só paulada. É só Deus chegando e falando: ó, é isso, vocês merecem isso, vocês não me ouviram. Mas aí o versículo 10 vem com uma descrição dessa nova aliança, desse novo voto que Deus fez com a gente, dessa nova promessa, desse novo casamento que Ele preparou para a gente, que é algo muito melhor. Olha só no versículo 10, ainda no capítulo 8 de Hebreus, ele vai dizer o seguinte: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Olha que existe um novo voto acontecendo aqui. Lembra que Jesus é o pastor desse novo casamento? Ele chamou Deus para esse novo casamento. Ele chamou a gente para esse novo casamento e falou: ó, vamos renovar essa aliança, vamos fazer um novo voto, uma nova promessa aqui, vamos, beleza. Então Jesus chega para Deus: e aí Deus, qual que é o seu voto? Qual que é a sua promessa para esse novo povo? Para a gente que está aqui. Aí ele começa a falar: porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. É a primeira grande promessa. Sabe o que significa? Significa que agora a lei, ela não vai ser só algo escrito que você vai ler. De alguma forma sobrenatural e espiritual, por causa do Espírito de Deus, essa lei agora vai ser escrita no seu coração. De forma prática, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que antes você lia a Bíblia e não conseguia cumprir, não adianta. O seu coração não conseguia. Agora Deus está falando: vem um novo tempo, onde meu Espírito vai estar sobre cada um que crê em mim. E agora essa lei não vai ser só escrita na mente deles. Eles não vão só ler a palavra e entender intelectualmente. Isso vai cair no coração deles e vai transformar aquilo que foi corrompido. A bússola que havia sido quebrada, ela vai ser corrigida. E agora eles vão ler, e quando eles entrarem no dia deles, quando eles acordarem pela manhã, eles vão conseguir cumprir aquilo que está escrito. Isso é poderoso demais, porque as pessoas que estavam vivendo a antiga aliança, o antigo voto, elas pegavam a palavra e elas falavam: Deus, eu quero fazer isso, mas eu não consigo. Eu não consigo. Agora Deus está virando para a gente, está dizendo: agora vocês conseguem. Agora vocês vão conseguir. Agora vocês vão ler isso aqui e conseguir executar exatamente como está escrito. Não pelo poder do esforço de vocês de acordar na segunda-feira, mas porque agora existe um Espírito sobre vocês que tem poder para mudar esse coração corrompido pelo pecado. Essa é a nova aliança. A antiga aliança era perfeita, só que ela era externa. Ela não caía no coração. Ela não conseguia mudar o coração. Mas agora, com a mente e o coração alinhados, eu e você temos a promessa desse novo voto, desse novo casamento que Deus está fazendo com a gente, dizendo: agora vocês podem viver de acordo com a palavra. Agora vocês podem viver de acordo com a minha lei, com aquilo que eu estou entregando para vocês. Nem sempre vocês vão acertar, mas agora vocês têm poder para viver aquilo que está escrito aqui. É interessante porque essa promessa, Paulo faz esse paralelo lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, ele diz, no versículo 3: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do novo mistério, escrita não com tinta. Ou seja, ele está dizendo: vocês são uma carta, são uma lei, não escrita com tinta, mas o quê? Mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, assim como aquela lei antiga de Moisés, mas em tábuas de corações humanos. Quer dizer que Deus, a cada dia que passa, a cada dia que você acorda, a cada dia que você lê a palavra, a cada dia que o Espírito Santo se move sobre você, isso está sendo escrito no seu coração. Essa palavra está sendo escrita no seu coração. Os seus desejos estão sendo alinhados, as suas emoções estão sendo ajustadas, os seus anseios estão sendo alinhados com aquilo que Deus quer. E aí você começa a mudar de atitude e não sabe por quê. Você começa a desejar outras coisas e você não sabe por quê. Mas é porque a palavra está sendo escrita no seu coração pouco a pouco. E aí a sua bússola, que estava destruída pelo pecado, começa a apontar para a cruz de Cristo, para Jesus que nos salvou, para os desejos que Ele quer para a sua vida. E aí você começa a escolher as coisas certas. Você começa a fazer o que é certo.
porque o seu coração está sendo transformado. Paulo continua explicando no capítulo 3, lá no versículo 18, ele diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Em algumas versões diz de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, pouco a pouco, enquanto a palavra é lida, enquanto a mensagem é recebida, ela vem sobre a nossa mente, mas ela vai caindo no coração. E a pouco eu vou me parecendo mais com Jesus. A cada dia, a cada momento que eu leio a palavra, essa palavra cai no meu coração. E aí sim eu vou sendo transformado. Então, primeiro, a gente não ignora as emoções. A gente só entende que primeiro a palavra cai na mente, cai no intelecto, cai no racional, para depois ela cair nas minhas emoções, dos meus sentimentos. Mas também a gente não pode ignorar os sentimentos. Intelectualmente robusto e espiritualmente vibrante. A gente lê, a gente se enxágua da palavra, a gente toma banho da palavra, aí minha mente entende, minha mente compreende, e aí depois essa palavra é escrita no meu coração, e aí minhas emoções se alinham, aí os meus desejos começam a ser mudados. Entende? Você já tem todos os requisitos para ter essa transformação. Quer ver? Vou fazer uma prova rápida aqui. Você levanta a mão se a resposta for sim, ok? Amém, gente? Você foi infiel a Deus em algum momento? Levanta a mão. Você é pecador? Você falha o tempo todo? Você ama mais o mundo do que as coisas de Deus? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, você gabaritou. Você está pronto para ser transformado pela lei. Você foi 100% aprovado na sua incompetência de se salvar. Isso é uma boa notícia, porque não tem como. Imagina se a salvação dependesse de você, se essa mudança dependesse do seu esforço. Um dia você acorda achando que você vai conquistar o mundo. No outro dia você acorda achando que você não é ninguém, que você não é nada, que você não merece nada. Você está horrível. Então, quando a gente entende que é Deus que faz desde o início, tanto na sua promessa, mas também no poder do Espírito para fazer com que essa promessa caia no meu coração, eu sei que eu posso ler a palavra e entender que de glória em glória, de dia em dia, eu sou transformado à imagem de Jesus. É Ele que faz, gente, é Ele que coloca na nossa mente, é Ele que coloca no nosso coração, é Ele que derrama a graça, é Ele que cumpre a promessa. Filipenses 2,13 vai dizer: pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Ele que tem essa boa vontade, Ele é que faz desde o início. Sabe o que acontece na prática? Vamos para a prática aqui. Porque o conceito está muito bonito, mas na prática, no meu dia a dia, amanhã, quando eu acordar, o que eu faço? Paulo fala isso em Romanos 12:2, um dos versículos mais conhecidos, você provavelmente já sabe. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo dessa renovação da mente. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: meu irmão, minha irmã, leia a Bíblia. É isso que ele está dizendo. Leia a Bíblia. Existe uma epidemia de pessoas que não estão lendo a palavra. Abrir mesmo a Bíblia e ler. A gente está começando um novo ano, se comprometa a fazer o ano todo lendo a Bíblia. Leia a palavra, gente. A forma de você mudar, gente, eu não aguento mais receber gente para tomar um café que a pessoa fala: não sei o que deu errado na minha vida. Eu não sei, eu só tomo decisão ruim, as coisas estão dando certo. A resposta vem na lata, mas com muito amor, né? Você não vai chegar para a pessoa e falar: ô, você é incompetente, vamos ler a palavra. Porque falta a Bíblia, gente, é isso que falta. Deus está fazendo uma promessa, está falando: eu quero escrever a lei no coração de vocês. Mas se não for para a mente, como que eu vou fazer isso? Não vai ser absorvido. Gente, o tempo de pregação, uma vez por semana, 40 minutos, não é suficiente para a sua vida, ok? Não vai transformar você igual a Jesus. Aqui é paliativo. Você precisa ter sua experiência com Deus na sua casa, no seu quarto, abrir a palavra, se encher da palavra, ler a palavra, mudar a sua mente para a lei cair no seu coração, e aí você tem uma vida transformada. É simples, é muito difícil, mas é muito simples. Leia a palavra, se inunde da palavra, gente. As pessoas estão preocupadas muito com casar, né? Está passando a minha idade, quero casar. Gente, a minha preocupação é: se está fazendo devocional, se está lendo a Bíblia. Gente, casamento não é a coisa mais importante, casar com Deus é a coisa mais importante. Você precisa se encher da palavra, gente. É ler a Escritura, é estudar. Gente, a Bíblia é um livro difícil, você precisa estudar.
Você estuda geografia, estuda história, estuda um monte de coisa na escola. O que realmente vai transformar a sua vida, salvar a sua alma para a eternidade, você deixa de lado. Nós precisamos ler a Bíblia, gente. Ser persistente na palavra de Deus. A segunda promessa que Deus vai fazer é o seguinte, lá no final do versículo 10. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Interessante que Deus está virando para o povo e está falando assim, olha, eu abandonei vocês, eu dei carta de divórcio para vocês, mas eu estou agora renovando a minha aliança, fazendo o segundo casamento com vocês, e eu serei o seu Deus. Podem confiar em mim, podem contar comigo, eu vou ser o seu Deus. Esse é o selo desse novo casamento. Jesus chamou Deus, Jesus chamou a gente, falou, Deus, e aí, quais são suas promessas? Aí ele primeiro falou, agora a minha lei vai ser no coração deles, eles vão conseguir cumprir, eles vão ter poder para executar, e também eu vou ser o Deus deles. Pode contar comigo, eu não vou abandonar, eu não vou sair novamente, eu não vou virar as costas, eu serei o Deus deles. E aí ele finaliza dizendo, sabe o quê? E eles serão o meu povo. Você lembra da primeira promessa, do primeiro voto? Era Deus chegando para o povo e falando assim, olha, eu vou abençoar vocês. E o povo vira para Deus e fala, eu vou obedecer a você. Agora, Deus já sabe da incompetência, na verdade ele sempre soube. E ele está dizendo o voto dos dois lados. Ele está dizendo assim, eu serei o seu Deus. E ele nem deixa a gente falar. Ele vira a emenda e fala, não se preocupa, vocês vão ser o meu povo. Você não precisa dizer nada. Você não precisa falar nada. Eu faço o voto pelos dois lados. Eu vou concluir esse relacionamento pelos dois lados, porque eu sei que você não vai conseguir, que você vai continuar pecando, que você vai continuar infiel. Então, pode ficar tranquilo, que eu vou ser o seu Deus e você vai ser o meu povo, e isso está na minha conta. Isso é a minha promessa, esse é o meu voto para vocês. E eu sou fiel em cumprir. E eu vou permanecer. E você entende que isso nos traz uma segurança. Não é uma segurança de eu poder sair pecando, mas se por acaso eu não conseguir cumprir a lei, o que acontece todos os dias, eu sei que eu continuo sendo dele. Eu sei que ele continua sendo meu. Não importa o que eu faça. Não importa se eu tropece. Não importa se eu não consiga executar. Ele continua sendo o meu Deus e eu continuo sendo dele. Porque foi ele que prometeu. Dessa vez eu não tenho palavra no voto. Esse voto foi feito só por Deus nesse segundo casamento. E aí no versículo 11 ele continua dando a terceira parte dessa promessa. E ele diz o seguinte, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Deus está trazendo uma terceira parte dessa promessa, porque o que acontecia antigamente? Você nasceu no povo de Israel, você tinha filhos, esses filhos já eram povo de Israel, já eram judeus. Então, tecnicamente, eles já eram filhos de Abraão, Isaque e Jacó. É como o filho que você traz para a igreja obrigado, né? Você traz o filho obrigado para a igreja, porque eu sou crente, meu filho tem que vir para a igreja. É isso que o pessoal fazia, olha, se eu sirvo a Deus, o meu filho serve a Deus. Qual que é o problema disso? É que aqueles que nasciam não conheciam a Deus de verdade. Eles só conheciam porque o pai deles conheciam. E eles viviam uma vida religiosa. E eles entregavam o coração deles para outros deuses, dizendo que eram fiéis ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E aí, Deus vem com essa nova promessa e está falando assim, olha, não vai ser mais desse jeito. Não vai ser mais filho de crente, crente um é. Agora não tem mais, né, abismo entre nós. Agora eu, Deus, posso me revelar ao Pai e ao Filho. Eu, Deus, posso chegar a todos. Todos vão me conhecer por experiência, por intimidade. Não porque ouviram falar, não porque o pai é ou a mãe é, mas porque eu vou me apresentar, eu vou me revelar a eles. E aí isso nos dá uma liberdade, sabe para quê? Para que a gente chegar dentro do nosso quarto e ter uma experiência com Deus vivo, soberano, que transformou e criou toda a terra, dentro do nosso quarto humilde, em silêncio. Porque Ele decide, por quê? Porque foi a promessa dele, esse é o novo voto, esse é o segundo casamento dele com a gente. Você no seu quarto, lendo a palavra, Deus pode poderosamente transformar a sua vida. Foi assim que eu me converti com 16 anos, no meu quarto, orando. Não foi no culto, não foi no retiro, foi no meu quarto, onde eu olhei para a palavra e falei, eu quero entregar minha vida para esse Jesus. Deus pode te alcançar e te transformar para sempre, em qualquer lugar que você estiver. Você pode achar que a sua vida está inundada pelas trevas, Deus pode te alcançar, sabe por quê? Porque Ele gerou luz do nada, Ele pode fazer isso na sua vida também. Então essa nova aliança é maravilhoso. E aí a quarta e última parte desse novo voto de casamento, dessa nova promessa, olha só o que Deus vai dizer. Versículo 12.
porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus agora está oferecendo um perdão completo, sem fim. Por todos os pecados que você já fez, por todos os pecados que você ainda vai fazer, Deus está dizendo, olha, o meu voto, a minha promessa, esse meu novo casamento com cada um de vocês, é que agora vocês vão ter poder para executar a lei. É que agora todo mundo vai poder me conhecer. É que agora você vai poder ter uma experiência, Deus ser o seu Deus, e você ser o meu povo, não importa o que você faça. E eu ainda vou me esquecer de todos os pecados que você já fez e do que você ainda vai fazer. Eu estou prometendo isso. E quando ele diz o seguinte, a primeira parte dessa parte da promessa é que eu lhes perdoarei a maldade. Agora eu preciso que você preste muita atenção aqui. Muita atenção. A palavra utilizada pelo autor de Hebreus aqui é uma palavra que remete ao propiciatório do Antigo Testamento. Mas o que é isso? Presta atenção, aula de história do povo de Israel. O sacerdote, ele era o representante do povo para conectar o povo a Deus, ok? O que ele fazia? Uma vez por ano ele entrava num lugar chamado Santíssimo Lugar, e ali ele cortava o cordeiro, para que o sangue do cordeiro, o sangue de alguém inocente, caísse sobre a tampa da arca. A arca representava a presença de Deus. Sabe como é que era a arca? A arca era 2 anjos olhando para baixo, para dentro da arca. E dentro da arca tinha as tábuas da lei quebradas. Sabe o que a arca representava o povo de Israel? Aqueles anjos representavam Deus. Deus estava comunicando o tempo todo, dizendo para o povo de Israel, olhando para a lei quebrada e falando, vocês não conseguiram fazer. Vocês não conseguiram cumprir. Então toda vez que aquele sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, via os anjos olhando para dentro da arca, com a lei quebrada dentro da arca, ele se lembrava e fala, nós não conseguimos, nós somos incompetentes. Deus está olhando para a lei que a gente não conseguiu cumprir. Então isso nos lembrava da vida que a gente ia ter eternamente, uma vida de destruição e longe de Deus, porque a gente não conseguiu cumprir as regras. Aí ele pegava esse sangue e cortava do cordeiro e lançava sobre a arca. Aí o que acontecia? O sangue cobria a arca. E agora os anjos não estavam olhando mais para a lei quebrada, para a lei que as pessoas não conseguiram cumprir. Os anjos estavam olhando para o sangue do cordeiro derramado sobre a arca. Vocês já entenderam, né? Quando Deus faz essa promessa dizendo, olha, eu vou perdoar a maldade de vocês, Ele está dizendo, olha, um sangue foi derramado sobre a vida de vocês. E eu não olho mais para a lei quebrada do coração de vocês, eu olho para o sangue de Cristo que foi derramado sobre a vida de vocês. Eu não consigo não olhar para o sangue. O sangue está cobrindo toda a maldade, o sangue cobre todo o pecado. Então quando Deus olha para a gente, não é que a gente é perfeito, mas Ele olha para alguém que já é santo e justo. Alguém que pode ter um relacionamento com Ele, não porque a lei é quebrada no nosso coração, e ela é, mas porque algo superior, algo mais poderoso nos cobriu, que é o sangue de Cristo. Aquele que foi o cordeiro imolado. Então toda vez que o sacerdote fazia isso, o sangue era colocado sobre a arca, e os anjos olhavam para a arca, e aí aquilo era uma representação do Jesus que viria. Então Deus agora está fazendo essa promessa, está dizendo, olha, eu vou perdoar toda a lei quebrada, toda a maldade, todo o pecado que vocês não conseguem cumprir. E aí ele continua e diz o seguinte, não me lembrarei mais dos seus pecados. Eu fico olhando para esse texto e falo, Deus esquece das coisas? Como é que pode? Deus tem amnésia? Mas na verdade o que o autor está dizendo é o seguinte, é que a dívida que nós tínhamos de pecado, ela foi quitada. Então quando Deus fala que eu não vou mais me lembrar do pecado de vocês, Ele está dizendo o seguinte, olha, nem precisa falar sobre esse assunto, que esse assunto já passou. É como se você tivesse a dívida ali no chinês aqui da frente, e aí comprou um monte de coisa e foi embora, aí alguém vem e paga a sua dívida. Aí você volta outro dia para pagar a dívida, e a pessoa chega e fala, não, já pagou, já está quitado. Aí você está falando da dívida, e a pessoa vira para você, não, você não entendeu, já foi pago, a gente nem precisa mais falar desse assunto. Deus está fazendo a promessa para a gente, está dizendo, olha, a dívida que vocês tinham comigo já foi paga, nem precisa mais falar desse assunto. Sabe, chegar para Deus, orar, Deus, eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, e a gente é mesmo, tá? Mas Deus está olhando para a gente e fala, meu irmão, levanta daí, vamos embora. Já foi pago, deixa de lado, vai viver a lei que já está no seu coração, e o poder do Espírito Santo que tem poder para que você viva a lei. Vai viver como crente, como luz nessa terra,
Para de se lamentar o pecado que você fez, o pecado que você tem que fazer. É claro que nós precisamos orar e pedir arrependimento, mas é orar, me arrependi, Deus já esqueceu, porque já está quitado, porque o sangue de Jesus já está sobre mim. Aí eu me levanto como alguém que sou salvo, como alguém que sou santo, como alguém que sou justo e vou viver por essa terra, como cristão, para pregar a palavra de Deus. Essa é a diferença desse relacionamento novo com Deus. Salmo 103:12 diz: assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, quando Deus vem sobre nós, Ele faz esse novo voto de casamento com a gente. Ele pega as nossas transgressões, os nossos pecados e afasta eles de nós. Não é que você deixou de ser pecador, mas o pecado não domina mais a sua vida. Você não é mais escravo do pecado, você não é mais condenado pelo pecado, porque o sangue de Jesus já está sobre você. Essa promessa de Deus, ela finaliza com esse perdão completo, porque isso é a base de tudo. A gente nunca poderia ter um relacionamento com Deus se o perdão não viesse. A gente nunca poderia nos achegar a Deus porque a gente ainda tinha essa dívida. Então, enquanto a antiga aliança, ela não podia resolver o problema do nosso coração, a nova aliança vem e resolve esse problema do nosso coração. Deus se esquece dos nossos pecados. Enquanto a antiga aliança era algo escrito em tábuas e a gente não podia executar ela, a nova aliança, pelo poder do Espírito que está em nós, nós podemos fazer, nós podemos viver. Enquanto a antiga aliança, o povo não obedeceu e Deus se afastou, na nova aliança, Cristo não falhou. E o relacionamento que nós temos com Deus, ele é eterno. Vocês lembram como que a gente começou essa jornada dessa noite? Foi falando de um casamento, dos votos que foram trocados no altar, de uma esposa, de uma noiva que traiu esse Deus que era o povo de Israel. E cada um de nós fez isso em algum momento, que Deus deu essa carta de divórcio e se afastou. Mas Deus já tinha preparado um novo casamento, uma nova cerimônia, uma nova aliança, um novo voto que Ele queria fazer com cada um de nós. E Ele garantiu que isso se cumprisse porque Ele deu o próprio Filho dele para que isso acontecesse. Não foi um plano B. Deus já sabia. Ele já tinha preparado o Filho. Ele entregou o Filho. Um Filho que foi até o fim, que não traiu, que não abandonou, mas que se entregou pela noiva, para que os votos fossem feitos novamente, para que essa nova aliança acontecesse. Isaías 61:10, olha o que o profeta vai dizer: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Ou seja, Isaías está montando essa imagem de casamento e está dizendo: olha, o noivo, ele vestiu a noiva com esse manto de justiça. Ele vestiu a sua igreja com esse manto de justiça. Ele vestiu a cada um de nós com esse manto, com essa roupa de justiça. Ou seja, agora eu e você podemos nos casar de novo com Deus. Podemos ter um relacionamento de novo com Deus. E o impressionante aqui é que, e curioso, é que quando uma noiva está numa festa, a gente já viu isso, ela veste aquele vestido, depois ela guarda no armário, provavelmente ela nunca mais vai vestir aquilo, talvez numa renovação de votos, 20, 10 anos depois, talvez ela venda o vestido dela. Mas quando nós olhamos para o profeta Isaías, ele está dizendo: olha, a roupa que eu e você vestimos para o dia do casamento, ela está eternamente com a gente. Eternamente eu estou vestido com esse manto de justiça. Eternamente, Deus, quando olha para nós, Ele vê Jesus, porque o sangue dele está sobre nós. Todos os dias Deus olha para você e não vê suas falhas, seus pecados, eles existem. Mas Deus olha para você e Ele vê a justiça de Cristo que foi derramada sobre você. Ele vê as suas vestes brancas, puras, como Jesus é. E ainda em Isaías 62:5 ele diz: assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Nosso Deus, Ele não só nos salvou e nos casou de novo com Ele, mas Ele se alegra em estar com a gente, se alegra em ter esse relacionamento com a gente, que é a sua noiva, se alegra em estar junto com a gente. Agora nada pode nos separar, porque os votos estão sendo cumpridos naquilo que Jesus fez, porque Deus é que prometeu e Ele é fiel. Não adianta você fugir de Deus, não adianta. Ele já fez tudo para te colocar ao alcance dele.
Normalmente, como é que os votos terminam? Os votos terminam no casamento: eu vou te amar, cuidar, tá? Até que a morte nos separe. Normalmente o voto termina assim. Mas sabe o que eu e você já sabemos? É que a morte foi vencida. Sabe o que quer dizer? Que esse voto de Deus não tem fim. Deus não pode dizer até que a morte nos separe, porque a morte já foi vencida. Ele está dizendo: você vai ficar casado comigo eternamente. Para sempre eu vou ficar do seu lado. Para sempre eu vou ser o seu Deus. Para sempre você será meu eternamente. Porque não tem nada que pode nos separar. Paulo vai dizer isso em Romanos 8. Não tem poder no universo que pode separar do amor de Deus, que foi derramado através de Jesus. Apocalipse 21, 2, 3, e aqui finalizando, diz o seguinte: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. A gente já viu isso. Deus repete os votos dele no final dos tempos, quando ele vai vir e alcançar sua noiva, dizendo: agora eu estou com vocês, e vocês serão meu, e eu serei o seu Deus para sempre. O final da história, nós estaremos com o noivo que foi traído, mas que porque entregou seu filho, reconquistou a sua noiva, para a gente estar eternamente com ele. Não é por um merecimento nosso, por um esforço nosso, por promessas nossas de ano novo, que são falhas, que a gente não consegue fazer, mas é pela graça de Cristo Jesus que nos alcançou. Fica de pé no seu lugar. Esse aqui é o verdadeiro começo. Eu sei que o ano novo vem aí a gente precisa dessa mudança de estação, dessa mudança de tempo, para sentir que há esperança, que há a possibilidade de fazer algo novo. Eu quero dizer para vocês: não existe nada novo que Jesus já não tenha feito naquela cruz e ressuscitou no terceiro dia. Ele é o novo para as nossas vidas. A promessa já foi feita, ela já está declarada por Deus, e Ele está te chamando, dizendo: eu quero ser o seu Deus, eu quero que você seja o meu povo. Seu histórico não importa para Deus. Aquilo que você fez não importa para Deus.